eu não posso falar para todo mundo, e foi dito em particular, mas eu quero dizer para vocês. Foi um momento, assim, para mim, de muita alegria, que eles tiveram cuidado com a gente. Aquela confusão toda que vocês viram foi mais por causa da favela da Rocinha, porque a favela da Rocinha não pertence à facção do Comando Vermelho, pertence a uma outra facção que é chamada ADA, Amiga de Amigos. E o rapaz que ficou substituindo o chefe resolveu passar o chefe para trás e o chefe de dentro do presídio de segurança máxima, então, organizou a confusão e tudo foi feito na Rocinha, e como a Rocinha é a maior favela de toda a América do Sul, então, eles fizeram uma festa, foi muito difícil, mas, graças a Deus, infelizmente aconteceu, mas não teve nada a ver com a casa de Maria e Marta. É isso que eu queria. Para quem não sabe, eu tenho um projeto com crianças da favela há 27 anos. Saiu no dia 6, agora, de novembro, na revista Época, uma matéria sobre o meu projeto. Está lá na revista Época, ficou até bom. Ficou boa a matéria, porque normalmente eles botam tudo que a gente não disse. E eu tive a visita e a entrevista de uma moça que eu conheci, ela era assim que nem a Abra. É filha de um pastor da Igreja Presbiteriana de Rio Claro. E ela me chamou e disse, quando ela disse o nome dela, eu disse, menina, eu conhecia você, você era tão pequenininha. Assim, agora eu sou repórter, queria conhecer seu projeto. Ela foi lá e gravou tudo. E eu foi me perguntando, eu não sabia que ela era repórter da Época. Quando ela me disse, eu já tinha entregado o ouro ao bandido. Falei tudo. Aí, dali a 2 dias, recebi um telefonema da Época para o fotógrafo ir lá fazer as fotos. Ele foi e saiu. Eles escolheram 2 crentes de São Paulo e 2 do Rio. De São Paulo foi o pastor Ed Renek da IBAB, que é a Igreja Batista de Água Branca, e o outro, eu esqueci o nome agora. São 2 homens que representam bem o Evangelho em São Paulo. E do Rio escolheram a mim o pastor Antônio Carlos, que é da Igreja Presbiteriana da Barra, que ele tem aquele Rio de Paz. Não é? Também um homem muito sério no que faz. Ah, já está lá? Olha, eu aí não estou bonita? Estou bonita. Eu digo que eu sou bonita, o povo não diz. Por isso que eu tenho que dizer. Então, está lá. Eles fizeram uma reportagem muito boa em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Não é? E eu gostei da matéria, porque eles disseram a verdade. Pelo menos botaram ali o que eu falei. Então, eu tenho esse projeto, 27 anos, nunca tive, não tenho e não quero ajuda do governo. E não tem hoje ninguém bancando. Então, durante todo esse tempo, eu viajo e eu prego. Eu não vou nas igrejas pedindo ajuda para o projeto. Eu trabalho e todo mundo que prega recebe uma oferta, e com essa oferta eu aplico ali. Porque eu tenho uma vida, graças a Deus, abençoadíssima e simples. A pensão que eu tenho do meu marido dá para eu viver muito bem, porque vocês já viram como eu sou. Não tem cabeleireiro, não tem manicure, não tem nada disso. Então, para mim, dá que é uma bênção. Entende? Já disseram até que é uma pena que eu apareço demais no YouTube. Apareço demais, mas sempre com a mesma roupa. Eu disse, mas pode vir me cheirar, que eu estou cheirosa, estou limpa. Eu chego de viagem, põe a roupa na máquina, tiro, viajo de novo. Mas a roupa está inteira e está limpa. Né? Se dependesse da pastora Cátia, eu saía daqui que nem uma árvore de Natal. Ela quer, porque quer me enfeitar. Então, eu tenho esse projeto, é com crianças de favela, com crianças de dentro da favela. Não trabalho com voluntários, porque voluntário crente é uma maravilha, viu? Quando você mais conta com ele, ele não aparece.
Então, eu tenho 6 funcionários, todos com carteira assinada, tem 13º esse mês, tem férias para ser paga esse mês, tem salário, tem tudo pago. 138 crianças, com 3 refeições por dia. Nós fornecemos todo o material escolar, toda a roupa que eles usam o ano todinho, desde a roupa interna, meia, sapato. Nós fornecemos para eles tudo, toalha de banho, escova de dente, pasta de dente, sabonete, creme condicionador, shampoo, tudo somos nós que oferecemos. Não me pergunte como isso é feito. Eu só sei que há 27 anos o dinheiro dá. Chega lá e eu não assino o cheque. Eu passo cartão e o dinheiro está lá. Entende? E tem sido assim a vida toda. Há 27 anos, eu nunca adoeci, graças a Deus, e eu acho que Deus me mantém em pé para eu trabalhar. Ele quer que eu trabalhe, então ele me dá saúde. E assim eu vou. Só que quando aconteceu essa situação, lá de ter invadido a casa de Marimata, eu fiquei muito triste. Mas eu fiquei muito triste, foi muito triste. Eu não sou muito de chorar, não, mas eu chorei. Eu disse, e o telefone não dá tempo lá em casa. É um e é outro. Eu disse, Senhor, me tira daqui uns dias. Me bota longe desse telefone. Dali, há alguns minutos, me ligou a pastora Cátia. Irmã, quando é que vem aqui? Eu disse, pode marcar. Eu não sabia que Deus falava com essa mulher de uma maneira tão rápida. Ele fez, é você. E a igreja pagou uma passagem de ida e volta, me dão tudo. E ainda me dão dinheiro. E aí eu vim, mas foi nessa hora. Eu não lhe disse que eu queria dizer para toda a igreja. Deus fala. Ano passado eu estava num choro diante de Deus, que eu não tinha dinheiro para comprar os panetones das crianças. E eu gosto de dar panetone, que eu dou toda a cesta que eles vão usar o ano todo. Eu dou cesta básica, eu dou tudo, mas eu gosto de dar panetone, porque eu gosto de panetone. Então, eu acho que você entra num dia de Natal em casa, encontra um panetone em cima da mesa, para mim, eu estou rica. E não tinha panetone. E o dinheiro não dava, eu contei. Porque com férias, 13º, esse negócio todo, não dava. E o panetone está caro no Brasil. E eu não gosto de dar aquele vagabundo, eu gosto de panetone na caixa, bonito. Que é o panetone que todo mundo quer receber, né? Eu canso de dizer, criança pobre é criança. Criança, toda ela, pobre ou rica, ela gosta de chocolate, ela gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de tudo bonito. Eu preparei tanta coisa para dar para vocês esse final de semana, sobre o Espírito Santo. O seminário vai ser só sobre Em seguida, Deus diz, haja separação entre luz e trevas. E houve a separação entre luz e trevas. Palavra de Deus é palavra de Deus. Está ordenada a separação entre luz e trevas. Nunca luz e trevas vão se misturar. Inclusive, Paulo de Tarso diz, que comunhão pode haver entre luz e trevas? Não pode. E também, o profeta Isaías diz, que Deus tem uma aliança entre o dia e a noite, de forma que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Luz separada de trevas. Quando Jesus Cristo chega na cruz, nós sabemos que Ele está o tempo todo de frente para o Pai. Ele fala 7 vezes lá na cruz. A primeira palavra que Ele diz é Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E a última é, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está olhando para o Pai o tempo todo. A Bíblia diz que Deus, 1 de João 1, versículo 5, Deus é luz.
nele não há treva alguma. Mas a Bíblia também diz que o pecado é treva. Só que chega um momento lá na cruz em que Jesus voluntariamente vai se fazer uma pústula de pecado. Voluntariamente ele decide beber o cálice que o deixará separado de Deus. Porque ele vai se fazer maldição no meu lugar. Lá na cruz, ele se transforma num assassino, num ladrão, num pederastra, em tudo. Então, ele se torna uma pústula de pecado. Ele é pecado puro, ele é maldição pura, ele é treva. E na hora que ele se transforma em treva, ele não pode mais comungar com o Pai, porque o Pai é luz e ele é treva. E é nessa hora que, não podendo mais ver o Pai, ele dá o seu grito e o meu grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E ele agoniza dizendo, tudo está consumado. Eu bebi o cálice. Eu bebi a maldição. Eu bebi o cálice que me separa do Pai. Eu bebi o cálice da morte. E ele diz, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Aí é cumprida mais uma profecia. Lembra quando Jesus Cristo diz, a minha vida ninguém me toma, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la, tenho poder para reavê-la. Este mandado eu recebi de meu Pai. Agora ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e ele dorme. Tendo bebido a sua morte e a minha, a sua maldição e a minha, a sua separação de Deus e a minha, ele engloba essa morte e ele vai para a sepultura, como está escrito em Romanos 6, no versículo 3. Ou por acaso, porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Nele, nós somos batizados, nós morremos, nós somos sepultados e ressuscitados. Não é? Então, o cálice que ele não queria beber era exatamente a separação do Pai. Foi ali que ele pagou o preço. Foi ali o pior momento dele. Foi o momento em toda a eternidade em que a Trindade ficou só sendo o Pai e o Espírito, porque o Filho assumiu a nossa morte, a nossa maldição. Uma vez que Jesus fez tudo isso, ele assumiu a redenção. A redenção planejada pelo Pai agora é efetuada totalmente no Filho. Ele grita, está consumado, está feito, está redondinho, não falta nada, está tudo pago. Entre os céus e a terra. É bonito você ver uma palavra que Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3. Né? Colossenses, ele diz assim, em capítulo 2. Porque existia naquela época, em Roma, quando o exército romano saía para uma investida, eles venciam na guerra, eles traziam os soldados derrotados, despidos, com aquelas algemas na perna, pendurada, carregando aquela corrente horrível, um no outro. E botavam outra argola no pescoço, carregando corrente. Aqueles homens tinham que desfilar, despidos, expostos, com correntes, pelas ruas de Londres, pelas ruas de Roma, enquanto o povo gritava e vaiava.
Isso era a humilhação a que eles eram expostos. E Paulo, quando fala da vitória, do triunfo de Jesus na cruz, ele compara, ele traz essa imagem lá em Colossenses 2, no versículo 14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí o nosso preço está pago. Então Jesus Cristo agora é o Redentor. A redenção planejada pelo Pai é efetuada no Filho. Mas e aí, o que foi que ficou para nós? O Espírito Santo é que vai aplicar esta redenção a cada um de nós. Se o Espírito Santo não vier para aplicar esta redenção, é como você comprar uma Ferrari e deixar lá na concessionária. Nunca vai usufruir. Comprou, tem direito, mas já era. Isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam que o Espírito Santo venha, porque ele vem aplicar toda a redenção a cada um de vocês. Se ele não vier, o meu trabalho foi em vão. O que está acontecendo é que a igreja resolveu ignorar a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa santa. Santa. O Espírito Santo não é uma força cósmica. Nem vem aqui para fazer o povo fazer palhaçada, pular, rir, sapatear. Não. O Espírito Santo é a pessoa santa de Deus. Se você lembra, quando Deus enviou seu filho, ele botou seu filho no ventre de uma mulher e teceu um corpo humano para ele, lá no ventre de Maria, como ele fez com qualquer um de nós. O nosso corpo foi tecido por Deus no ventre da nossa mãe. Está escrito claro no Salmo 139. Mas quando Deus vai mandar o Espírito, ele não botou o Espírito no ventre de mulher nenhuma. Por quê? Porque tem o seu corpo e tem o meu. O Espírito vem para habitar dentro de cada um, para fazer de cada um de nós uma morada, uma habitação, um templo de Deus, pelo seu Espírito. É triste você chegar numa igreja e você ver o povo orando assim: ó Senhor, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: já está aí há quase 2000 anos, já desceu, ou você não sabe. Ou você ouve alguém dizer assim: ó Senhor, visita-nos com o teu Espírito. Eu penso, está amarrado. O Espírito visitar, isso é uma maluquice que a gente copia fora de época. O Espírito Santo não é visitante, ele é residente. Olhe, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Está escrito na Bíblia. Quando foi no dia da festa de Pentecostes, de Tabernáculos, no último dia da festa, eles preparavam assim, tipo um palanque do lado de fora e botavam muita areia em volta do palanque. Chegava na hora certa, no último dia da festa, o sumo sacerdote, todo paramentado, saía lá de dentro e o povo gritando atrás. Ele subia no palanque, pegava um cântaro que estava lá, botava nas costas. Isso é um sinal muito forte, porque o homem nunca carregaria um cântaro. Cântaro era coisa só para a mulher carregar. Porém, existe no capítulo 22 de Lucas, aquele momento em que Jesus manda João e Pedro prepararem a Páscoa. Eles dizem como? Jesus diz:
Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando o cântaro. Sigam-no até a casa em que eles entrarem. Quando chegar lá dentro, vocês falam com o dono da casa. Então, este homem com cântaro é um sinal. Por quê? Porque o homem não carregava cântaro. Quem carregava cântaro era a mulher. Esse sumo sacerdote pega este cântaro, põe nas costas e vai para o poço, para o tanque de Siloé. E o povo gritando atrás, naquele processional louco. Aí ele enche o cântaro e volta, com o cântaro no ombro. Chega lá, ele sobe no palanque e lá de cima ele joga aquela água naquela areia que está em volta do palanque, significando que Deus saciou a sede do povo no deserto. Quando o povo via aquilo, o povo gritava, gritava, gritava. E Jesus Cristo, vendo o povo gritar sem entender o que era aquilo, ele se levantou. A Bíblia diz em João 6 que ele se levantou e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz assim: isto ele disse em referência ao Espírito Santo, que haveria de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Havia uma cláusula seríssima para que o Espírito Santo fosse dado, é que Jesus fosse glorificado. Então, vamos voltar. Antigo Testamento, por acaso, Jesus já tinha sido glorificado? Jesus não tinha nem nascido. O que acontecia com o ministério do Espírito no Antigo Testamento? Um profeta chamava um tangedor e canta, canta. O Espírito Santo vinha, soprava a palavra no ouvido do profeta e ia embora. Vocês se lembram daquela pomba de Noé? Que Noé soltou primeiro o corvo, mas o corvo não voltou porque tinha um passo de podridão para ele, de gente podre. Ele disse: tchau, Noé, que vou ficar por aqui. Mas aí ele manda a pomba. A pomba sobrevoa, a Bíblia diz que não encontrou lugar para botar o pé. Tanta podridão. Voltou. Mas a pomba vai fazer a segunda viagem. E nessa viagem, se você quiser, pode olhar, em Gênesis 8. A Bíblia diz que ela se demorou um pouquinho. E voltou à tarde, trazendo no bico. Diga bico. Porque tem gente que diz que foi na pata, só se for a pata da bisavó. Porque é no bico, está escrito, um ramo novo de oliveira. Por quê? Que tem que ser o bico, não pode ser a pata. Porque aquela pomba se refere ao segundo ministério do Espírito Santo, que é no Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo soprava, era com o bico, a mensagem para o profeta. E por que era de oliveira? Porque oliveira é Israel. E o Espírito Santo só levantou profetas em Israel. Oráculos só em Israel. E depois o Espírito voltava. Terceira viagem da pomba. Noé soltou, ela não voltou mais. É o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, que ainda está aqui. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava. Não podia ser dado. Jesus não tinha sido glorificado, não tinha nem nascido aqui. Só que tem uma coisa. No Antigo Testamento, o povo queria tanto que o Espírito ficasse na terra. Os profetas queriam tanto. Chega o profeta Jeremias, faz aquela oração no capítulo 14, dizendo: ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque seria entre nós como estrangeiro que passa, ou como viandante que se desvia
para passar a noite. O que eles queriam ficar, mas não dava. Era Antigo Testamento. Nesta época, eles queriam tanto que o Espírito ficasse, que foi nessa época que Deus deu aquela palavra para Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos, e até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu Espírito, mostrarei prodígios. Ele vai dizendo. Só que tem uma coisa. Quando Joel vem com esta palavra, ele sofreu. Sofreu perseguição, onde já se viu Deus Santo derramado do seu Espírito. Joel está doido. E Pedro repetiu a mesma profecia de Joel no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo não podia ser dado enquanto Jesus Cristo não fosse o Redentor. Porque a redenção planejada pelo Pai tinha que ser efetuada para que o Espírito, como Jesus diz, ele receberá do que é meu. Até que o Espírito tomasse essa redenção para aplicar a nós. E Jesus Cristo começou a falar. É preciso que ele venha para pegar o meu trabalho e aplicar em vocês. Se ele não vier, acabou. E foi, e virou, e mexeu, e virou, e mexeu. E quando os discípulos descem de lá do monte, eles desceram assim. O mestre subiu e nós vimos. Somos testemunhas oculares. E o Espírito Santo ainda não nasceu. Em outras palavras, está frito. Eu não tenho nem outro. Eles foram ficar todos juntos no mesmo lugar. E agora eles tinham que orar, ou então tinham que orar. E eles foram orar. Foram 10 dias orando. Aí eles oraram. Eu quero ver quando é que a gente vai fazer isso. Na expectativa do Espírito chegar a qualquer momento. E os 10 dias se cumpriram exatamente no dia da festa de Pentecostes. Eu tenho pregado muito sobre as festas judaicas. Ultimamente eu estava pregando só sobre trombetas. Que a trombeta significa o arrebatamento. Mas Pentecostes é a festa do evangelismo. Me deste o Espírito Santo. Essa descrição que o Dr. Lucas faz não podia ser mais perfeita. Ele disse, capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Agora que eu vou começar a pregação de hoje. Porque tudo que eu disse só para fazer uma base para a gente saber. Mas, se não completar a palavra de hoje, eu continuo amanhã, porque tem muita coisa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Você já pensou nisso? Um som que veio do céu. Como de um vento impetuoso. Olhe bem. Como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você já pensou nisso? Um som do céu. E o Lucas, que escreveu Atos, ele comparou o som como de um vento impetuoso. Som de um vento impetuoso. Em qualquer idioma que você lê Atos 2, você vai ver que o som é de um vento fortíssimo. Vento. Vento. Eu queria parar aqui. Vento. Vocês ouviram muito de vento
Esse tempo todo, né? Esse tempo todo vocês ouviram falar de vento. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu ouço falar de vento, eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu já fiquei 3 dias de guerra, bombardeio no Iraque. Entre o Irã, na guerra do Irã com o Iraque. No 4º dia, nós fugimos debaixo de bombardeio e fomos para o Kuwait. Eu já peguei terremoto, 3 na Califórnia. Eu já fiquei 3 dias deitada no chão na favela, guerra de bandido. Deitada no chão, comendo sardinha de lata e bebendo água. Até hoje eu não posso ver sardinha, que eu me arrepio toda. Mas eu estava aqui em Coconut Creek, pregando na igreja do pastor Carlos Patente. Eu digo o nome porque quem souber pode falar com ele que eu disse. Eu vim do Canadá para cá, preguei sexta, sábado, domingo, segunda-feira fiquei aqui, porque a Vilma ia chegar. Não era a Dilma, você pensa. A Vilma ia chegar, o terremoto. Não tinha muito a ver com a gente, não. Meus irmãos, o negócio foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Quando a fé, nós estávamos lá, no olho do furacão. Eu vi vento fazer coisa que eu nunca pensei. Nunca pensei. Eu vi o vento chegar, botar caminhão, assim, ó, parecendo que eram semáforos, arrancando árvores gigantescas pela raiz, levantando, levando para lá, pegou um poste, levou para lá, deu a volta no poste, botou para cá, eu disse, só pode ser o capeta. Eu fiquei apavorada. Quando foi embora, isso depois de muito tempo, nós estávamos ilhados dentro do apartamento, nós estávamos no 2º ou 3º andar, sem poder sair, porque as árvores tinham vindo todas para a porta. Começam a sair as pessoas, parecendo animais saindo da toca, com as serras elétricas, para começar a serrar os galhos. Tinha uma mulher lá puxando os galhos. Eu, não sei se foi muito sábio da minha parte, mas eu fiz. Desci pela janela, pelos galhos, e cheguei lá embaixo. Deus me ajudou. E foi ajudar a moça. O nome dela era Linda. Ela era uma mulher negra da Igreja Assembleia de Deus, Linda Cooper, daqui de Orlando. E foi essa mulher que me ajudou a conseguir uma passagem para sair de lá, porque não tinha avião, e eu tinha que ir para Newark, para um congresso. Eu fiquei apavorada quando eu vi aqueles bichos lá. Eu quero dizer para vocês que assim como nós ficamos com tanto medo do vento, aqui a Bíblia está dizendo que houve o barulho como de um vento impetuoso. Vocês já ouviram falar essa expressão? Quantas vezes a Bíblia fala de vento? Quantas vezes? Aqui fala como de um vento impetuoso. Eu tenho medo de vento. Mas quantas vezes vocês já viram na Bíblia a expressão 4 ventos? Vocês já prestaram atenção? 4 ventos. Eu não vou andar pelos 4 ventos da Bíblia, porque não precisa. Mas eu quero só dar uma resposta, um exemplo para vocês. Em Daniel, no capítulo 7, está escrito assim, só para você dar uma olhada, vou só dar 2 exemplos, tá? Falou Daniel e disse, Daniel 7, versículo 2, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Você diz, 4 ventos do céu? Amanhã, com calma,
Você dá uma olhada na sua Bíblia, você vai ver quantas vezes você encontra quatro ventos. Aqui mesmo, próximo versículo, próximo capítulo, Daniel 8, no versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. 4 ventos. Tá? Vamos só dar mais uma explicação sobre os 4 ventos. Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós sabemos que o profeta vai ser levado ao vale dos ossos secos. Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deixou o profeta lá. Eu sempre digo que há muita gente querendo visão espiritual. Eu não quero. Cada vez que vem um anjo, ele diz assim: não temas. Ora, para ele dizer não temas é porque o negócio é sério. Então, não é, pastor? A mão do Senhor vem, pega o profeta e deixa no meio de um vale que está cheio de ossos. E não eram ossos de frango. Eram caveiras humanas. Está escrito aí, pode seguir, Ezequiel 37. Em seguida, ele continua, ele diz: e me fez andar ao redor deles. Deus levou o profeta a andar. Para quê? Para analisar, para tomar conhecimento, para estudar a situação, para chegar a uma conclusão. E o profeta chega. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quer dizer, não tinha mais jeito, já era. Quando o profeta chegou à conclusão que não tinha mais jeito, Deus faz uma pergunta. E eu sempre gosto de lembrar, cuidado com Deus quando Ele faz pergunta. Porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta, mas Deus sabe todas as respostas. Então, por que pergunta? É para você se perguntar. Deus perguntou para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu acho isso lindo. Porque quantas vezes nós olhamos para situações e determinamos o final, não tem jeito, já era. Foi o que o profeta fez. Muito numerosos nos superfícies, estavam sequíssimos, não tinha mais jeito. Deus estava dizendo para ele: você acha que esses ossos nasceram ossos secos? Você esqueceu que esses ossos têm uma história? Que esses ossos já tiveram vida? Que eles sofreram até chegar a esse ponto? Que todo mundo esqueceu deles, menos eu que os criei. Quantas vezes nós decretamos a falência total de tudo? Olhamos para uma favela, não tem jeito. Olhamos a situação do Brasil, já era. O que é isso? Quem sou eu? Que poder eu tenho para decretar a falência de algo que Deus criou? Então, será que o diabo é vencedor? Ele diz: filho do homem, poderá um acaso reviver esses ossos? Quer dizer, eles já tiveram vida. O profeta tomou um susto. Senhor, tu o sabes. Ele profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E o profeta ficou, como? Profetiza assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco, ouve. Se for a palavra de Deus, osso seco, ouve. Porque não tem impedimento para a palavra de Deus. E Deus manda ele profetizar assim: enquanto profetizei, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu espírito e vivereis.
o profeta diz: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu. Você pensa a festa no ar, pá, pá, um vinha de lá para encontrar com outro aqui, pá, 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 pá. Quando eles formaram os esqueletos, começou. Olhei e havia tendões sobre eles. Você já pensou? E vai começando a crescer. Tendão e músculo, e haja veia, e artéria, e intestino, e o coração batendo, pulmão, tudo a todo vapor. Pele sobre ele, estava tudo lá. O que você acha que tinha ali? Só tinha defunto. Só tinha defunto. Agora não eram mais ossos secos, eram defuntos. O profeta deve ter olhado para ali encantado. Mas olha, bem que o Senhor diz, olha que maravilha, que poder tem a palavra de Deus. Eram ossos secos, e não é que agora acabaram os ossos secos. Isso é uma maravilha, isso é milagre de Deus, glória a Deus. Não é assim que a gente faz? E Deus estava olhando para a cara do profeta. E o profeta devia estar safado. Que maravilha, glória a Deus, Senhor. O Senhor é o Max. Deus disse para ele: profetiza o Espírito. Vai ficar com um bando de defunto agora. Qual a diferença entre defunto e osso seco? É só que o defunto vai virar osso seco de novo. Profetiza assim. Olha como é que se profetiza para defunto. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Você entendeu? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ele diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se lhe puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Você viu o Espírito operando nos quatro ventos? É a ação quádrupla do Espírito. Que quantos ventos são esses? Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Como? Está na Bíblia. É que a gente não presta atenção. Como perdemos o melhor? Então vamos lá ver os quatro ventos. Já vimos que existem quatro ventos. Olha, o vento é enigmático. Jesus Cristo diz que o vento é um mistério. As pessoas dizem hoje que o homem pode determinar o caminho do vento. Não sei não. Vocês viram. Será que o homem, com os seus computadores modernos, podem realmente dizer o caminho do vento? Será que há condição? Então, se há condição, por que nós temos tantas e tantas surpresas com os tsunamis? Por que nós ainda temos surpresas com todos esses furacões que vêm aí? O homem não sabe dizer o caminho do vento? Então, como é que não sabe determinar quando é que vem um tsunami? Ele diz que o homem não sabe determinar o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Não sabe. A Bíblia diz que o homem não sabe determinar o caminho do vento. Está provado que não sabe. Vem para cá, não vem, daqui a pouco o olho já está para lá, daqui a pouco já deu a volta, não é mais. No final de contas ele diz: não sei, não sabe. Então, a Bíblia diz que ele não sabe. Mas eu queria falar sobre os ventos. A Bíblia nos ensina que além que o vento leste ou oriental é o vento da destruição. O vento oeste ou vento ocidental
é o ventre da libertação. O vento norte é o vento que faz a faxina. E o vento sul é o vento que traz o prazer. Vamos ver onde a Bíblia diz isso, que é para não ficarmos com problema, né? Você se lembra dos sonhos de Faraó? No capítulo 41, não é? De Gênesis, quando ele vai contar o sonho para José, não é? Ele diz assim, no versículo 5 de Gênesis 41, tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas, nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. Você viu? O que foi que o vento oriental fez? O vento veio e crestou as espigas, mirrou, impediu o progresso, impediu que crescesse, impediu que frutificasse. Ele vem, ele arrebenta o vento oriental. Você vai ver na Bíblia várias vezes, tudo que fala de vento oriental, ele cresta, ele mingua, ele destrói, ele impede. Quando o espírito dos 4 ventos vem na sua vida, soprando como vento oriental, ele vai mirrar, ele vai crestar, ele vai impedir o crescimento de tudo aquilo que prejudica o seu relacionamento com Deus, porque ele vem para transfigurar você. Ele vem para fazer de você um filho de Deus. Jesus Cristo já inseriu você em Cristo para ser filho de Deus, e agora o Espírito vai aplicar isso tudo em você. Então ele começa mirrando tudo aquilo, toda a erva daninha que está na sua vida e pode impedir o trabalho dele. Portanto, quando você for orar, você que é intercessor, ore para os 4 ventos, para que o Espírito sopre o vento oriental, de forma que ele possa destruir tudo aquilo que não agrada a presença de Deus e está na sua vida. Mas também ele sopra como vento ocidental. E soprando como vento ocidental ou vento oeste, você vai ver no capítulo 10 de Êxodo, no versículo 16, vamos ver sobre a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, 16. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, vento oeste, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Viram? O vento ocidental, o vento oeste, veio, arrancou todos os gafanhotos, jogou no mar vermelho, morreu tudo afogado. A Bíblia diz que não ficou nenhum. A ação do vento ocidental ou vento oeste. Quando o Espírito vem na nossa vida, ele é o Espírito dos 4 ventos. Ele não apenas sopra como vento oriental,
crestando, mirrando, extinguido, tudo aquilo que pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Mas ele pega tudo aquilo que é daninho, tudo aquilo que está destruindo, que vai acabando, que vai arrebentando, que vai consumindo, levanta tudo e joga no mar. Morre tudo afogado e você fica liberto. Quando estiver orando pelos seus filhos, pela sua cidade, pela igreja, ora pela ação do Espírito nos 4 ventos. Porque está aqui na Bíblia. Está tudo aqui pronto para nós. Eu não sei por que nós temos tanta rejeição pela palavra de Deus. Porque está tudo escrito aqui. Você conversa com um intercessor que nunca ouviu falar dos 4 ventos. Eu digo, onde você leu a Bíblia? Que Bíblia você leu? Você não leu a Bíblia, você leu o Corão. Quando você chega em Jó, vamos no livro de Jó, tem tantas escrituras, mas se eu ficar aqui, eu fico nos 4 ventos até domingo. Então, esse é dever de casa para você. Estou só dando um gostinho. Pega uma chave bíblica e vai orando. Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. 4 ventos. Você vai ver, tem tanta coisa para você aprender. E você vai aprender a orar. Porque é a palavra de Deus. No versículo 9 de Jó 37, tem de si. De suas recâmaras saiu o pento do vento, e dos ventos do norte o frio. Agora, vamos ver por que o vento sul, o vento norte é o vento que limpa. Porque quando vem o frio, o vento norte traz o frio. O que é que o frio faz, se não limpar a atmosfera? Quando a neve cai, ela vem limpando todo o ar. Você respira melhor. Não é? A neve, o frio serve para limpar o ar que você respira. Agora, o vento sul, ele vem depois do vento norte. Porque ele traz calma, ele traz alegria. Nós vamos ver uma coisa, ainda sobre o vento norte. Ele limpa. E quando nós olhamos a atmosfera depois que passa o vento norte, nós vemos tudo com clareza. O céu fica claro. Tudo é mais nítido. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, o coração limpo, porque eles verão a Deus. Então, nós precisamos desse vento na nossa vida para limpar toda a poeira, toda a nuvem de pecado. Tem um corinho que eu me lembro, quando era pequena a gente cantava, que dizia, drive the shadows away. Isso é uma coisa, lá no Brasil, tudo a gente chama nuvem. Mas em inglês eu acho mais específico, porque tem clouds and shadows. Então ele diz, drive the shadows away. É uma expressão que se usa muito na terra do meu pai. Quando a pessoa está muito triste, muito sobrecarregada, a gente diz, drive the shadows away. Quer dizer, manda embora tudo isso aí que está trazendo uma nuvem feia na sua vida. É isso, esse vento norte que ele vem, ele limpa, drive the shadows away. Ele limpa, deixando tudo limpo para que você possa enxergar. Diz que só os limpos de coração poderão ver a Deus. Porque o coração dele está limpo para ver. E o vento sul é que dá prazer. Aqui mesmo, em Jó 37, no versículo 17, diz assim, que faz aquecer as tuas vestes, quando acalma sobre a terra, por causa do vento sul. O vento sul é aquele que traz calma, que traz prazer. Quando você olha Cantares, no capítulo 4, aquela mulher, que é a igreja, pode ser você, ela diz assim,
no versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os teus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Significa, o vento norte vem limpando, e o vento sul vem trazendo prazer, para que o seu amado possa vir na vida dela. Então, nós vemos que o vento, ele tem uma ação dupla. Mas quando nós lembramos, uma ação quádrupla, quando nós lembramos de uma conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos, lá no Evangelho de João. É impressionante como Jesus Cristo fala desse vento. Ele diz: ó Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu não sabes dessas coisas. Ele está dizendo: tu és homem natural, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E Nicodemos estava lá, coitado. Nicodemos diz: como? Quando Jesus Cristo fala de novo nascimento, como pode suceder isso? Como? E Jesus Cristo disse para ele: olha o vento. Olha o vento. Eu fico imaginando Jesus Cristo sentado de noite, não tinha luz elétrica, não tinha nada, e Nicodemos aparece lá de noite para ninguém saber que ele tinha ido. E a conversa parece conversa de gente doida. Olha o vento. Tu sabes que existe o vento. Sabes de onde vem? Não. Sabe para onde vai? Não. Então, são assim todos que são nascidos do vento. São nascidos do Espírito. É um mistério. É um mistério. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Parece que ali Jesus está dando uma aula para nós hoje. Olha, quem manda é o vento. Quem diz é o vento. Quem faz o que quer é o vento. Ele vem para cá, você vai atrás, ele já foi para lá, já era. Quem pode saber o caminho do vento? A Bíblia diz que o homem não pode saber o caminho do vento. Ele não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ele quer saber o caminho do vento para quê? Fica a televisão anunciando que vem de tal, que vai pegar não sei o quê, daqui a pouco já mudou. Eu não sei como esse povo não tem vergonha de ficar predizendo coisa que não sabe. Porque eles ficam na onda. É o vento que dá ordem. Eu vou atrás anunciando para dizer qual é a vontade dele. O vento agora disse para lá, mas agora ele já mudou de ideia, já disse que vai para lá. Ele não mandou anunciar nada. Ele não firmou aliança com ninguém. Ele disse: não, estava indo para lá, mas decidi voltar para cá, não mandei ninguém dizer. E eu fico vendo como nós somos infantis, como anunciamos as coisas com tanta autoridade. Jesus diz para ele: é um mistério. Mestre, é um mistério. O vento sopra onde quer. O nascimento no Espírito também é um mistério. Jesus Cristo diz: mas se não nascer no Espírito, nem verá o reino de Deus. Por quê? Porque quando você nasce no Espírito, você entra numa fase no mundo chamada igreja. Só o Espírito vai possibilitar o nascimento da igreja. Quando o Espírito Santo desce, começa aqui uma era chamada igreja. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: agora é comigo, Pai e Filho, pode deixar. Eu dou conta aqui. O Espírito Santo começa para trazer o poder. E o primeiro poder visível no ministério do Espírito é o poder da comunicação verbal. Bota todo mundo para falar em outras línguas.
A palavra que vem, ela é convincente. Ela convence. Você vê que a palavra que veio pela boca de Pedro no dia de Pentecostes convenceu 3.000 almas. Por quê? Você diz a palavra de Deus, o Espírito Santo se responsabiliza. Você diz a palavra e o Espírito Santo, tchum. Lembra no livro de Jonas? Jonas, o sujeito. Eu nunca vi um profeta tão mal criado, pior do que João Batista. Porque João Batista era terrível. Pior. Jonas, primeiro, achou que estava dando enrolada em Deus. Jonas era tão terrível que na hora que ele resolveu que ele tinha que abrir o jogo, ele não mentia. Ele disse, sou eu. Sou servo do Deus que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Quando os marinheiros fenícios ouviram que ele era servo do Deus que criou o mar, e é por isso a gente está na mão dele e você está aqui. Ele disse, não, tomai-me, olha que sujeito, e atirai-me no mar, porque eu sei que por minha causa me sobreveio todo esse mar. Olha que sujeito. Vocês que são maus, vocês podem me ajudar a me lançar no mar. Eu sei que eu mereço, mas eu não posso me suicidar, porque é pecado. Mas vocês podem me matar, porque vocês podem matar. Eu sou tão bom. Quem sabe ele pensou, eles vão ter pensado de mim, não deu outro. Pegaram ele, pediram perdão a Deus de Jonas e pá! Esse homem, quando volta, depois de vomitado na praia, que ele está na casa dele, bem, Deus vai lá e diz assim, Jonas, dispõe-te, mesma palavra da primeira vez, e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a palavra que eu te dou. Mas ele sabia, ou ele ia, ou tinha barriga do peixe de novo. Ele foi. Mas ele foi muito brabo. A Bíblia diz que ele atravessou a cidade um dia andando. Olha o discurso de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas que discurso é esse? Você viu quantas palavras? 7. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 dias. Repetindo aquele sermão o dia todo. Aquele homem esquisito, de má vontade, andando duro, seco pela rua, dizendo aquilo. E ele ia dizendo, e o Espírito Santo ia pá, 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 no coração de todo mundo, até o rei ordenou que todo mundo se convertesse. De Jonas não convertesse, ó. Até os animais fizeram jejum. Está vendo? O que é um Deus que se responsabiliza pela sua palavra. O Espírito Santo vai convencendo. Quando Pedro abriu a boca, o Espírito Santo, pá, no coração de todos. E aí, 3.000 pessoas foram arrebatadas do inferno. Começou a igreja. No poder do Espírito Santo. Você vê que diferença que fez. De 120 mais ou menos, agora 3.120, daí foi pá, pá, pá. E a igreja crescendo. Porque desceu o poder do alto. Não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai ser? Recebereis poder. Quando vier sobre vós o Espírito Santo, aí sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse Espírito. Meus irmãos, não existe igreja sem o Espírito Santo. Mas existe um clube que se chama igreja, que faz de tudo para substituir o Espírito Santo com fogo estranho.
Pelos anos 90, houve um vento de início de avivamento. Aí, a igreja foi surpreendida pela vaidade dos cantores gospel. Nem todos. Mas alguns entraram e copiaram o que tem de pior nos Estados Unidos. O enriquecimento, a vaidade, o mundanismo. Mas é muito fácil. É só você botar uma letra evangélica, uma letra que está na Bíblia. Pode até ser errada, como eu tenho visto tantas e tantas letras erradas. Letras compostas por pessoas que não leram a Bíblia. Um dia eu me lembro, eu estava numa igreja, esperando a hora de pregar, e o povo estava cantando lindo. Milagres, 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 só Jesus pode operar. Pá no meu coração. Eu disse, mentira. O povo vai orando, Jesus vai operando, sinais e maravilhas aqui neste lugar, não é bonito? Mas está errada a música. Porque milagre não é só Jesus que pode operar, o diabo também opera milagre. Não leram Êxodo? Satanás não deu poder aos magos dele para transformarem a água. Diga. A vara em serpente. Depois, a água em sangue. Depois, para produzir rã. Então, o diabo também opera milagres. O diabo é limitado, mas ele opera milagres. Tantas pessoas vão no centro de macumba e dizem, recebi uma cura. Calma, vamos para frente. Que o câncer que saiu da perna vai para o estômago. E você vai estar sempre na dependência do capeta. Tem música que diz, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Não foi. Foi tudo criado pela palavra. Está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Eu posso ficar aqui dando uma porção, uma lista de coisas que a igreja chega cantando, sem conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o compositor também não conhece. Anteontem eu estava numa igreja, eles estavam cantando uma deturpação, esqueci agora qual é. Eu fiquei olhando e o pastor está. Eu disse, pastor. Por quê? Porque nós temos a palavra. O que o Espírito Santo veio fazer? Falamos que o Espírito Santo veio e não precisou Deus formar um corpo para o Espírito, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O que esse Espírito veio fazer? Aplicar em nós esta redenção. De que forma? Quando o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, vem habitar dentro de você, você não pode ser a mesma pessoa. Primeiro trabalho do Espírito Santo em você, ele vai ensinar você a chamar Deus de Pai. Abba. Lá de dentro de você começa a vir um prazer de chamar Deus de Pai. Tem muitas mulheres, quando estão grávidas, elas sentem uns desejos estranhos. Sentiu, Cristiano? Não sentiu? Vocês são diferentes aqui, não sente nem para ajudar o pregador. Não tem mulher que tem desejo? Tem sim. Eu enjoei. Pasta de dente. Escovava o dente com sabonete. E o desodorante do marido também, coitado. Sabe por que essas mulheres sentem um desejo estranho?
Porque tem uma pessoa dentro delas. É a mesma coisa quando o Espírito Santo vem dentro de nós. Nós começamos a ter desejos estranhos. Começamos a ter desejos por Deus. Por mais intimidade com Deus. Desejo de congregar na igreja. Desejos que não tínhamos antes. E aí o pessoal da nossa família diz, fulano, fizeram lavagem cerebral nele. Fizeram lavagem cerebral. Agora fulano ficou fanático. Por quê? Agora só pensa em Bíblia, negócio de música evangélica, não quer mais ouvir, jogou fora os discos de Zeca Pagodinho. É. Que prejuízo, ficou doido. É, porque ficou diferente. Esse espírito, ele veio, primeiro ele cria em você uma situação em que ele vai transfigurar. Não podemos esquecer que o objetivo de Deus não é a nossa salvação. O objetivo de Deus é a nossa santificação. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, não é para sermos salvos. Nada. Só que ninguém pode ser santo se não for salvo. Aí Deus vai lá, salva a gente, agora dá o Espírito e vamos caminhar em santificação. Porém, esse Espírito Santo, ele não vai nos agredir. Ele vai chegar e ele vai fazer um trabalho daqui de dentro. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse Espírito que está agora morando dentro de nós, ele é, acima de tudo, santo. Mas ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito do amor. Ele é o Espírito da pureza. Então, cada vez que eu tenho o Espírito da verdade dentro de mim, e eu digo uma mentira, eu estou agredindo o Espírito da verdade. Quando eu odeio, eu estou agredindo o Espírito do amor. Quando eu pratico imoralidade, eu estou agredindo o Espírito da pureza. E assim por diante. Então, não tem jeito para mim, eu tenho que me entregar à direção desse Espírito. O que é que a igreja fez? A igreja achou que era muito difícil. Então, resolveu substituir o Espírito Santo por tantas coisas. Olha, nós vemos na igreja mais tradicional que eles substituíram o Espírito Santo buscando as emoções. Então, bota uma música suave, de órgão, a gente fica emocionado. Bota as velas, bota aquelas roupas que os sacerdotes usam, tudo aquilo emociona. Mas a emoção está na alma, não está no espírito. O que foi que aconteceu agora com a igreja? A igreja, então, substituiu o Espírito Santo pela emoção do mesmo jeito. Sabe que tem pessoas que vão nas igrejas e fazem um grande trabalho de botar o povo para chorar? Esses congressos de mulher estão uma festa. Lá vem fulano ministrar. Eu digo, não acredito em uma coisa dessa. Então bota o povo para cair. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi Paulo caindo, nem Jesus caindo, nem João. Um tal de um cai e levanta para passar cheque sem fundo. Ora, se o Espírito Santo tocou você a ponto de você cair, quando você levanta, você não é a mesma coisa, mesma pessoa. Eu sei disso, eu provo isso, sabe por quê? Quem está dentro de você era uma pecadora, mas muito pior do que é hoje, sou eu. E eu sei o que eu era quando eu não tinha o Espírito. E eu sei o que eu sou hoje com o Espírito Santo. Eu sei. Então, ninguém venha me falar do que é pecado e coisa, porque de pecado eu entendo, que eu sou pecadora. Mas eu já fui uma pecadora, mas muito pior do que eu sou. Você imagina como é que era o negócio. Né? Então, esse Espírito vem na nossa vida para quê?
Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que você seja uma cópia exata de Jesus, e eu também. E, meu irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Por isso que ele lhe dá o Deus Espírito Santo. Porque ninguém vai poder fazer. Porque ninguém conhece a Jesus Cristo como o Espírito Santo conhece. Então ele lhe dá o Espírito. E o Espírito vai fazer de você um filho como um filho de Deus. Por isso que é naquelas escolas teológicas dali do Reino Unido, eles chamam o Espírito Santo de o escultor silencioso. Ele vai começar a trabalhar em você. E vai fazendo uma obra. Vai fazendo uma obra. Pode doer. Pode doer. Vai fazer. E ele não desiste. Pensa. Por isso que nós sofremos. E não queremos sofrer, graças a Deus, ninguém gosta. Mas tem horas que o Espírito Santo precisa te dar cada lasca para nos fazer a semelhança de Jesus. Como isso vai acontecer? De frente da palavra. Ninguém vai ser transfigurado se não for diante da palavra de Deus. Quanto mais você botar essa palavra de Deus para dentro, mais você vai sendo transfigurado. Sabe por quê? O Espírito está dentro de mim. A palavra está fora. Quem está no meio sou eu. O Espírito de dentro para fora, a palavra de fora para dentro, eu fico, eu vou sofrendo a transformação ou transfiguração. Se não tiver esta palavra, precisamos saber uma coisa. A palavra de Deus tem o mesmo poder que ela tinha quando saiu da boca de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram no dia da ressurreição? Iam aqueles discípulos de Emaús, de Jerusalém para Emaús, os dois iam iguais àquela hiena. Céus, vida, reclamando, arrebentados, frustrados, doídos. Jesus apareceu ali. Sabe como foi que Jesus curou a alma daqueles homens? Jesus não fez nenhuma pregação. A Bíblia diz que ele tomou o que estava escrito desde Moisés, passando por todos os profetas. Jesus foi só pegando esta palavra que está escrita na sua Bíblia e dando assim em doses. Toma, versículo tal, toma. Esta palavra que está na sua Bíblia curou a alma daqueles dois. Mas a sua Bíblia fica fechada. Diga aí para mim, minha irmã. Eu perguntei para uma moça. Quantos capítulos você leu hoje? Eu, hein, irmã? Eu digo, é você. Irmã, eu não tive tempo. Eu digo, e você quer que eu ore com você? Vai embora. Irmã, bota a mão aqui. Para quê, minha filha? Para me dar uma unção. Eu digo, não. Um são, outro não são. Fazer essa palhaçada. O pessoal vem de lá do espiritismo e continua com o mesmo desejo de receber um passe. Eu digo logo, olha, eu posso ter toda a pinta, mas não sou mãe de santo. Não dou passe em ninguém, então. Oi, irmã, vem aqui, deixa eu dar um abraço, para pegar um som, diz, vai pregar um CC, que hoje eu estou suada. O povo sai do espiritismo, continua, e o espiritismo não saiu deles. Eles querem uma oração especial. Negativo. Irmã, como é que eu faço? O senhor vai orar comigo por quê? Irmã, a minha avó engravidou do patrão. A minha mãe engravidou do patrão. Disse, me dá o telefone da mulher do seu patrão.
que eu vou já avisar para ela. Porque a maldição hereditária, não existe isso. Se você está em Cristo, é nova criatura. Quem diz uma coisa dessa nunca leu o livro do profeta Ezequiel. E Jesus Cristo, muito claramente, ele diz. Muito claramente. Olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, consequência, sereis verdadeiramente meus discípulos. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra. Agora, olha essa aqui. Versículo 19 do capítulo 18 de Ezequiel diz: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Cadê a maldição hereditária? Quem está falando aqui é Deus. Agora, porque minha mãe foi uma prostituta, meu pai foi ladrão, meu avô foi feiticeiro, porque deve ter muita coisa ruim para trás, então eu vou ser também? Não. Eu tenho responsabilidade. E outra coisa, quando Jesus entra na minha vida, é das trevas para a luz. Está se falando muito de... Hoje em dia só se fala desse negócio de homossexualidade. Uma pastora veio me perguntar: irmã, a senhora estava pregando e a senhora falou que a Bíblia diz que o pecado de Sodoma não era o homossexualismo. Eu disse: minha filha, se eu falei, é porque está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz que o pecado de Sodoma foi a homossexualidade. Eu disse: não, mentira. Está escrito? Eu digo: não. Não pode estar, porque Deus não se desdiz. A Bíblia diz: porque esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha a iniquidade: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Mas existiu homossexuais? Eu disse: existe até hoje, sempre existiu. Mas a Bíblia diz que o pecado de Sodoma foi esse. Agora, existiam homossexuais. Naquela época está escrito. Mas eu disse: a irmã está querendo me dizer que sodomia e homossexualismo é a mesma coisa? E não é? Eu digo: me desculpe. Você, uma pastora, para a pessoa praticar sodomia, não precisa ser homossexual. Porque a sodomia é tão praticada entre os casais, homem e mulher. Eu digo: pensou. É porque você vem para o púlpito, não tem coragem nem de pensar antes. Sodomia é relação sexual anal. Se isso existe entre os homossexuais, o problema é dele, não é meu. Mas é pecado. É pecado. Agora, o pecado de Sodoma. Abra sua Bíblia, aonde você estiver, que você está me ouvindo por aí, no capítulo 16 de Ezequiel, e leia o que está escrito no versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, vírgula, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto,
as removi dali. Olhe o que leva um povo arrogante. Então, o Espírito Santo vem dentro de mim, dentro de cada um de nós. Por isso, Deus não escolheu um corpo para o Espírito Santo. Ele vem dentro de cada filho de Deus. E o desejo é que todos sejamos cheios do Espírito. Você ouve assim, e Pedro cheio do Espírito, e Estevão cheio do Espírito, e Paulo cheio do Espírito. Você diz assim, e eu? Ué, crie vergonha. Porque o que o Espírito Santo quer é que você esteja cheio do Espírito. Mas você não deixa como... Você não tem tempo mesmo para Ele. Você acha que você faz aquela oraçãozinha, Senhor, obrigado pelo alimento, tchau. Cadê o Espírito? O Espírito está dentro de você. O Espírito não está no jardim da sua casa. Está dentro de você. Você tem que crer nisso. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo de todo o seu coração, você tem o Espírito. Comece a dar atenção para esse Espírito, porque o grande problema da igreja hoje é que é uma igreja indiferente. Esqueceu do Espírito. A indiferença é o contrário do amor, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Tornou-se uma igreja ignorante. Não é insciente, é ignorante. Uma igreja autossuficiente. Tem tudo, pode tudo, sabe tudo, é próspera e vamos embora. Cadê o Espírito Santo? Onde está o poder? Onde está a santificação? E haja viver de pensamento positivo. É o que mais nós vemos pregado hoje, é pensamento positivo. Meus irmãos, vamos dar mais atenção ao Deus da nossa vida, que veio e já vai fazer 2000 anos para preparar essa noiva, essa comunidade dos gemidos do sangue de Jesus. Porque Jesus Cristo está aí, nós vamos ver as evidências todas, se Deus quiser, ainda nesse final de semana. Amém. Amanhã nós vamos ver como é que vai acontecendo a nossa transfiguração pela operação do Espírito que já está em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Gostaria de pedir aos irmãos, tome um tempinho amanhã, procure na sua Bíblia todas as vezes que fala dos 4 ventos e veja a ação do vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Veja como o vento leste vem para destruir, o oeste para libertar, o norte para limpar e o sul para trazer prazer. Amém? Pastor. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque no esplendor da Tua beleza, Tu nos reuniste aqui, Senhor. Tu és o alto e o sublime, habitas a eternidade. Teu nome é santo, estás entronizado nas maiores alturas entre os querubins, mas apesar de tão excelso, Tu estás aqui agora. Estende a Tua mão sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam neste momento. Toma-nos todos nos Teus braços eternos, batiza-nos com um momento de muita alegria, de muita paz, e faz resplandecer sempre sobre nós o Teu rosto. Faz com que tenhamos uma única preocupação, a preocupação de Te agradar. Isso é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poucos avisos. Amanhã nós vamos começar exatamente às 7 horas, então, por gentileza, não se atrasem. Hoje já estava previsto para começar um pouquinho mais tarde, mesmo por causa do trabalho dos irmãos, mas amanhã às 7 horas. Trouxe material, pastora Edmeia? Trouxe material? Tá com o Júnior? Lá atrás?
Então, também, tem algum material da pastora Edmeia que está atrás, por gentileza, vamos abençoar o ministério dela. Quero agradecer de novo os irmãos que estão nos visitando, os irmãos de Orlando que estão conosco, e me falaram que a Nana Chara e o Brinco estão aí. Quem que é a Nana Chara e quem que é o Brinco? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, bom ter vocês aqui conosco. Amém. Tem um cafezinho ali na saída, vamos colocar em pés. Tem um cafezinho ali na saída, vamos ter um tempo de comunhão. E eu vou pedir para os diáconos que liberem as nossas crianças lá e não deixem as crianças no pátio, elas podem correr aqui na igreja nesse tempo aí. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo. Pedimos a Tua proteção, uma noite de paz, uma noite de descanso. E que amanhã, Senhor, nós tenhamos uma vez mais os nossos corações abertos e a nossa mente preparada para recebermos, Senhor, uma porção nova, Senhor, da Tua palavra e também para colocá-la em prática. Guarda-nos, é o que nós pedimos no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Ensaio do coral do Natal amanhã às 5 horas.